Policiais militares, bom dia. Nosso tema de hoje é o acidente de trânsito com viatura. Então esse que é um dos temas mais emblemáticos da Polícia Militar. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, o CTB criando uma permissividade, uma prioridade de trânsito para as viaturas policiais e de emergência em termos gerais. E isso a gente vai verificar no inciso 7 do artigo 29 do CTB, que foi alterado em 2020. Então, de um lado, a gente tem essa permissividade, e de um outro lado, a gente tem condenações do TJM por lesão corporal culposa, eventualmente, se o condutor da viatura ele gera lesão tanto no terceiro quanto no policial militar, por exemplo, o encarregado. Então, de um lado, o CTB possibilita que o policial militar, na condução da sua viatura, tenha prioridade de trânsito, de passagem, de cruzamento, desde que com velocidade reduzida, desde que tomando os devidos cuidados. E de outro, a condenação no TJM pelo crime do artigo 210, lesão culposa, para o policial militar condutor que gere lesão a terceiro. O que ocorre? A partir do acidente de trânsito, para a gente compreender um pouco melhor, a partir efetivamente do acidente de trânsito, pode gerar a tripla responsabilidade do policial militar. E o que é a tripla responsabilidade do policial militar? Então seria a responsabilidade administrativa por descumprimento de alguma regra, tanto da Polícia Militar quanto de trânsito, a responsabilidade civil, que é do reparo do dano na viatura. E isso vai ser apurado inicialmente por meio de sindicância. Então a sindicância, de acordo com o artigo 67 das 16, ela é o meio apto a apurar o dano ao patrimônio do Estado de terceiros e também eventual resquício administrativo, inclusive disciplinar. Eu falei de tripla responsabilidade, eu falei de duas, a administrativa e a civil, mas pode ter também a responsabilidade penal militar. E essa responsabilidade penal, ela é apurada através de IPM se houver lesão a policiais militares ou a terceiros em decorrência da condução do policial militar de sua viatura. Então, em termos gerais, o que o policial militar ele precisa compreender? Que há sim uma previsibilidade de passagem, inclusive de cruzamento, em decorrência de uma previsão um pouco mais ampla do CTB. Mas, se houver acidente, poderá haver a responsabilidade administrativa, civil e penal militar, como a gente já viu no nosso canal aqui, de condenação de policial militar por lesão culposa na condução de viatura por gerar lesão, por exemplo, ao encarregado da viatura. Qual foi a pena? Detenção de 3 meses. Então o policial militar ele deve sopesar essas normas. E eu falo que o tema é emblemático, como eu falei no início do vídeo, porque o policial militar ele atua no limite da sociedade e ele se expõe a risco, e se expõe a risco pela própria sociedade. Mas nesse atendimento de ocorrência que decorre da sua própria atividade, ele pode absorver para si a responsabilidade administrativa disciplinar, que vai afetar eventualmente sua própria carreira. Ele pode experimentar para si a responsabilidade civil, em que pese ter resolução da Procuradoria que em atendimento de ocorrência pode o Estado deixar de ajuizar a ação civil de reparação de dano, pode deixar
de realizar a ação civil de reparação de dano e também, dependendo das circunstâncias e das lesões, poderá o policial militar responder a uma lesão culposa na condução dessa viatura. Obviamente que os limites, eles não estão bem delimitados do que especificamente seriam as medidas de cuidado, porque o CTB ele fala das medidas de cuidado de acordo com o próprio código. Ele dá prioridade de passagem na via e no cruzamento, desde que em velocidade reduzida, mas não especifica. E nem todas as circunstâncias, e o policial militar sabe disso, haverá um reconhecimento desse dispositivo de uma maneira ampla e poderá haver a responsabilidade do policial militar nessas três esferas: administrativa, civil e policial e penal militar. Então o nosso tema de hoje ele visa aclarar ao policial militar que ele tem sim a prioridade de passagem, mas que analisando o nosso ordenamento jurídico como um sistema, né, não ficando tão somente preso ao CTB, mas analisando o Código Penal Militar, analisando as I-16PM, que pode haver a responsabilidade do policial nessas três esferas. Tudo isso, com certeza, chama o policial, deveria chamar os policiais militares, nas suas preleções, à reflexão. Quais seriam esses limites? Quais as medidas de cuidado? Porque depois do acidente, o policial militar ele vai experimentar uma sequência de atos jurídicos que pode gerar prejuízos de todas essas três naturezas, afetando sua carreira na responsabilidade administrativa e disciplinar, afetando o seu bolso em eventual ação de reparação de dano civil. Talvez o policial militar tenha que contratar um advogado e também afetando eventualmente a sua liberdade em uma condenação penal militar. Então é isso, meus amigos e amigas policiais militares. Esse foi o nosso tema de hoje. Dentro da possibilidade, eu vou trazer ao nosso canal análises de julgados do TJM, elencando condutas que aí estão já patentemente interpretadas pelo Tribunal de Justiça Militar como passíveis de condenação. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, encaminhe, compartilhe esse nosso vídeo para toda a família policial militar e até o próximo vídeo.